Normalmente quem se destaca vira alvo de bullying, né? Às vezes nem porque se destaca, assim, por diversas razões, né? Às vezes sociabilizar... Eu implicava com a minha sobrancelha, que eu tinha uma sobrancelha grossa, e aí me chamavam de Persílio, de Taturana, de Mandrovara, umas coisas assim. E aí, às vezes eu deixava pra lá, mas às vezes, quando eu ficava insistindo muito, alguma coisa que achava que era meio ofensivo, eu ficava... Mas eu não batia pra machucar, eu só meio que, não faz mais que... Tipo, tá desagradável, para com isso. A pessoa não parava, às vezes eu era um pouco... Mas aí você foi pra uma escola normal? Ou já foi pra uma escola no Brasil não tem, né? No Brasil... Chegou a ter do João Carlos de Gênio, do Colégio Objetivo e da Unip, né? Ele criou nos anos 80, no final dos anos 70 até os anos 80, teve um projeto, mas que não era muito eficaz, em parte porque o MEC não permitia, né? E não permite até hoje, tem várias dificuldades em relação à burocracia. O que ele podia fazer era que a criança que tivesse facilidade de aprendizado, ela podia frequentar. Por exemplo, você está na primeira série, mas você tem o conhecimento, a habilidade para cursar quarta ou quinta série. Então ele permitia, o MEC permitia que cursasse até quarta, quinta série, mas você tinha que também cursar primeira, segunda e terceira paralelamente. Você não ganhava tempo nenhum com isso. Então, no fim das contas, é só um desperdício de tempo, não se ganha nada com isso. O Arthur Ávila, por exemplo, quando ele foi, ele estava fazendo o doutorado e simultaneamente ele estava fazendo a graduação. E o professor da UERJ não queria aprovar porque ele tinha estourado em faltas, porque ele estava fazendo doutorado, estava mais preocupado com a tese dele, que era inovador em vários aspectos, né? E a graduação ele estava fazendo para cumprir só... Né? E ele estava com notas boas, e o professor dele queria reprovar, porque, quer dizer, além do MEC em si... Quer atrasar o cara, né? Exatamente. Além do MEC ter uma burocracia absurda, o próprio professor... Mas foi o único professor que deu problema com ele, foi isso, né? Outros professores todos aprovaram sem problema, mas esse queria implicar com ele para reprovar por faltas. Aí ele acabou tendo algumas conversas lá e acabou resolvendo, né? Mas, então no Brasil é muito burocrático. Nos Estados Unidos, por exemplo, desde os anos 70, em 78 tinha 1.200 escolas especializadas para superdotados nos Estados Unidos. No Brasil não tem nenhuma. Nossa. Né? Tem alguns projetos que eles tentam remendar de diferentes maneiras. Atualmente, pode colocar um monitor para acompanhar numa sala normal, com crianças de QI médio, e pode ter um monitor tanto para criança com deficiência mental, quanto que tenha altas habilidades, e pode ter um professor especializado, supostamente especializado, monitor para acompanhar. Só que isso não resolve nada, porque, para começar, o conteúdo apresentado é o mesmo. Né? E mesmo que fosse um conteúdo diferenciado, os professores teriam que ser especializados também. No caso, na Universidade de Oxford e de Cambridge, do Reino Unido, eles tinham classes de 20 em 20 pontos. Não sei como é que está atualmente, mas tinham de 20 em 20 pontos. Então tinha de 100 a 120, de 120 a 140, assim sucessivamente. E tinha até 180. Acima de 180 tinha um grupo que ficava todo junto, porque tinha uma quantidade muito pequena. Né? E em alguns casos ficava até professor quase particular. Né? Eram vários professores para o mesmo aluno para dar um atendimento especializado. E no Brasil, além de não ter nada, eles dificultam quando alguém da iniciativa privada tenta fazer, como o João Carlos de Gênio, eles dificultam, né? Com várias burocracias e obrigando essa parte, por exemplo, de ser obrigado a fazer paralelamente. Se a criança está capacitada para a quinta série, quando tem que fazer também a primeira série, é um absurdo completo, não faz o menor sentido. Sim. Vai dobrar os estudos. E se ele está habilitado para fazer a quinta, é porque ele já tem o conteúdo de primeira. Você vai dobrar o tempo, né, da criança. Eles poderiam fazer um teste e verificar, tem o conteúdo de primeira, segunda, terceira? Tem. Então, passa para quinta, passa para... E também, outro problema é que não é só você passar para ritmo, para pular alguma série, sim, o conteúdo deveria ser totalmente diferente. E não só para as crianças talentosas, mas para todo mundo. Quando deve priorizar a compreensão de como as coisas funcionam, deveria ser focado em aplicações práticas, né? A pessoa aprende, por exemplo, logaritmo. Quantas pessoas que não são da área de exatas usam logaritmo para alguma coisa? Pouquíssimas. Sim. O Felipe Neto, por exemplo, ele critica o teorema de Pitágoras e tem muitos matemáticos que discordam. Eu acho que ele tem razão, porque realmente o teorema de Pitágoras, quantas pessoas usam o teorema de Pitágoras para alguma coisa? Ou a fórmula de Bhaskara. Né? Então, na prática, as pessoas que são das áreas de exatas vão usar, elas têm que aprender aquilo porque elas vão usar. E mesmo assim, se usa muito mais computador e calculadora atualmente do que lápis de papel para resolver. Então, mesmo as de exatas, poucas delas precisam de fato dominar esses conteúdos. E principalmente aquelas que não são, né? Então tem um desperdício gigantesco. Se pegar, por exemplo, uma pessoa que tem andou circulando, acho que está circulando atualmente ainda um vídeo, de um rapaz que ele sai na rua perguntando para pessoas quanto é 200% de 15. Não sei se você chegou a ver aqui. Não vi. Ele perguntou, quando você pegou para umas 20 virais pessoas... de TikTok, assim. Isso, perguntou para umas 20 pessoas na rua, e eram pessoas bem vestidas, de terno e tal, né? Eles aparentemente tinham um nível cultural razoável, provavelmente Maria ou já tinha feito faculdade ou estavam fazendo, e não sabiam responder. Quer dizer, uma questão assim que deveria fazer parte da primeira, segunda, terceira, quarta série do primário.
E aí o problema não é que elas não aprenderam, é porque elas não era útil isso, porque eles tiveram que passar, fingir que aprenderam aquilo em algum momento. Sim. E não só em matemática, mas história, geografia, né, todas as disciplinas. As pessoas recebem um conteúdo, uma grande quantidade de conteúdo que elas fingem que memorizam, tiram nota na prova e depois esquecem. Sim. E da mesma forma que entra rápido, sai rápido, tipo, não mantém, né, o conteúdo na cabeça da criança. é um desperdício gigantesco. Você fica 10, 15 anos fingindo que está aprendendo alguma coisa e quando você sai daquele conteúdo todo que você recebeu, você preservou 5%, talvez. Né? Você discorda, então, do método de ensino que existe hoje? Você acredita que o método, precisaria mudar? Porque assim, o método deveria ser focado em compreender como as coisas funcionam e não memorizar e repetir. Isso não só para as pessoas, para as crianças Pra especiais, para todos. Para todo mundo. Uhum. E a criatividade deve ser estimulada também. E aí você vai vendo, as crianças que têm mais facilidade, você vai dar uma orientação diferenciada e tal, de acordo com o que ela demonstra que tem condições. Mas para todos deveria... Porque é muito mais importante você compreender como as coisas funcionam do que você ficar memorizando e repetindo. Né? Isso é meio que um adestramento, no fim das contas. Sim, né? Sala de aula, forma tradicional, professor, aluno sentado numa cadeira, tipo... Pois é. Com inteligência artificial ainda, com evolução tecnológica, cara, acho que já passou da hora de mudar isso. Né? Inteligência artificial é bem perigoso, inclusive, porque muitas respostas que você tem no GPT e de outras IAs, elas não são muito confiáveis. As pessoas confiam demais nisso, é bastante perigoso, inclusive. Sim, então né? tá. Então, mas assim, tá chegando num nível de que não... As IAs já estão melhores que 99% dos professores. Né? Exatamente. É muito para você até estudar. Do que dos psicólogos e de vários outros profissionais. Médicos, advogados, né? Então, assim, tem muitas áreas que já foram superadas. Inclusive, foram colocados... O próprio GPT, né, o 3 e o 3,5 e o 4, eles foram colocados para fazer testes nos Estados Unidos para aprovação para trabalhar como médicos e foram aprovados com 78% de aproveitamento. Então, quer dizer, melhores que a média dos médicos de universidades boas, de Harvard, né, de Wisconsin, de Michigan. Então, assim, o sistema educacional é péssimo no mundo inteiro, mas no Brasil é pior porque, além de ser muito ruim, porque nos Estados Unidos, por exemplo, você tem muitas universidades e muitas escolas de ensino dos primeiros anos que também são de baixa qualidade, mas você tem algumas que são de boa qualidade, né? Em Harvard o padrão é muito alto, né? Em Yale, sei lá, em Michigan, Princeton, né? Você tem várias universidades que são muito boas. Eles têm conteúdo muito bom, eles estimulam a criatividade, as crianças têm que realmente compreender como as coisas funcionam. Mas a metodologia é muito diferente? Eu não conheço detalhadamente, né? Uhum. Então, as pessoas, por exemplo, o Petri, ele estudou na Universidade da Finlândia, qual a capital lá? Não me recordo, mas na Finlândia, o Petri estudou na Finlândia, ele comentava vários detalhes, como era o processo de ensino lá, e parece realmente muito ser mais direcionado para compreender como as coisas funcionam do que como é feito no Brasil. Nos Estados Unidos, eu suponho que seja, essas principais universidades, pelo menos que seja semelhante, né? Em Oxford, por exemplo, né? O Peter Bentley fez o doutorado e pós-doutorado em Oxford, na verdade não era doutorado lá, é DPhil, né? Equivalente ao PhD, se chama DPhil, da Universidade de Oxford. Ele fez o DPhil e o pós-doutoral em Oxford. Ele comentou que não só na própria graduação, ele fez graduação, mestrado, doutorado, tudo lá, né? O equivalente ao doutorado. Que lá eles são muito incentivados a compreender como as coisas funcionam, propor revisões, inclusive. Eles têm que ler artigos e apontar erros nos artigos, né? Isso, no Brasil, não só eles não são estimulados a apontar erros, como eles produzem uma quantidade gigantesca de erros, né? Você pega quase todos os artigos, tese de doutorado, de mestrado que você pega no Brasil, ou são extremamente triviais, que não praticamente copiaram alguma coisa, um método que já foi repetido várias vezes, eles repetem novamente e já sabem qual vai ser o resultado esperado, só para conseguir o título e fazem lá e tal. Ou quando eles tentam inovar alguma coisa, que acho que é interessante que tentem realmente fazer, mesmo que cometam erros, é preferível que tentem inovar do que simplesmente ficar repetindo o que já foi feito. Mas a quantidade de erros é grave e são erros realmente básicos, né? São vários problemas que poderiam e deveriam ser evitados se houvesse um sistema educacional que fosse mais voltado para análise crítica e compreensão e criatividade. Esse seria o foco principal, né? Para produzir realmente inovações, para produzir tecnologia, ciência, que o Brasil praticamente não tem isso, né? O Brasil... Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição e pegue o link e saiba muito mais sobre QI, sobre inteligências, sobre o futuro e muitas outras coisas com Hindenberg Melão Júnior. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!